Então, nesse momento, queria chamar o reverendo Roberto, por gentileza, reverendo, para intercedermos pelo Senhor, para que, mais uma vez, possa ser instrumento de Deus. O irmão veio direto de Patrocínio, é isso mesmo? Não. Ah, estava em São Paulo, que bom. O reverendo falou para mim rapidamente que é a primeira vez que ele vem aqui em nossa igreja, não é, reverendo? Primeira vez, que bênção. Somos privilegiados então, reverendo. Queremos orar pelo Senhor e o Senhor fique à vontade. Nosso Deus, o teu Santo Espírito é a voz que nós queremos ouvir, vinda da tua palavra. Nós sempre oramos nesse momento em que as nossas vozes em louvor e oração cessam, no momento de ouvirmos a tua palavra pregada, nós sempre pedimos que na fidelidade que o Senhor conduzirá mais uma vez a instrumentalidade do reverendo Roberto para proclamar a tua palavra a nós, nós sempre rogamos diante de ti que o pregador, sendo fiel à tua palavra, não ouviremos mais a voz dele, ouviremos a tua. Então, Pai amado, nós rogamos encarecidamente, fala conosco, edifica-nos, transforma-nos, molda-nos, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor já preparou e conduziu o teu servo, para trazer a nós da tua palavra. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Meus amados, é uma grande alegria estar com vocês nessa noite. Eu quero saudar a cada irmão na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoá-los e nos abençoar de uma forma muito especial no decorrer deste culto. A nossa proposta de ensino nessa noite é sobre a onipresença de Deus. Então nós vamos trabalhar toda a nossa mensagem sobre a onipresença de Deus. E é bom nós entendermos isso, que muitas vezes nós temos muitas dúvidas que surgem. E uma das dúvidas que muitas vezes aparece é que nós queremos dividir a Trindade. Esse é o grande problema da igreja. O mistério da Trindade é uma das coisas mais sublimes que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas muitas vezes nós queremos dividi-lo. Nós queremos um Deus que aqui está, um Deus que atua em nós, mas um Deus que está no céu e tem o seu papel no céu. Aí nós começamos a pensar a Trindade não como três pessoas e um único ser, mas nós queremos pensar a Trindade como se fosse três deuses. Mas quando nós compreendemos a onipresença de Deus, e essa é uma das posições muito claras de alguns dos nossos teólogos, nós de fato vamos compreender também a Trindade. Então eu gostaria que você guardasse essa questão, à medida que você compreende a presença, a onipresença de Deus, você vai compreendendo o papel da Trindade. A participação no Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Esclareça muito para nós quando nós lembramos de Efésios capítulo 1. Onde nós temos ali a descrição exata da Trindade. Onde as pessoas da Trindade têm os seus ministérios, as suas funções. E teologicamente nós chamamos esse texto de ser o texto-chave para a nossa compreensão total. Porque ele abre diante de nós o ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo. E muitas vezes nós olhamos para esse texto, nós temos ali as definições daquilo que teologicamente nós colocamos como a economia divina. Mas quando eu olho para esse texto e depois eu começo a ler a carta de Paulo aos Efésios, eu vou compreendendo o papel de Cristo, vou compreendendo o ministério todo envolvido, e nós vamos entendendo também o trabalho do Espírito Santo, que foi dado como consolador, mas foi dado a nós para nos convencer do pecado e do juízo. Então, cada
ser da Trindade tem o seu ministério e está presente, está atuando, está participando. Nós vamos ler um texto básico, que é o Salmo 139. Você não pode pensar na onipresença sem ler o Salmo 139. E principalmente quando o salmista vai descrever para nós, de uma forma muito clara, a respeito dessa situação, para que nós tenhamos toda a visão adequada. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, e tu me teceste o seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na igreja em Suzano e de poder estudar com os irmãos sobre a onipresença de Deus. Fala ao nosso coração, fala às nossas vidas nesta hora. Ministra para nós de uma forma muito especial, para que nós possamos, ó Pai, tirar conclusões que possam engrandecer a nossa vida contigo, e que nós possamos te servir em espírito e em verdade, e ter tua vida cheia da tua graça. Fala a nós, ó Pai, pelo teu Espírito Santo. Ilumina a nossa compreensão pelo teu Espírito, para que toda a compreensão venha de ti. Esclareça para nós os textos e toque nos nossos corações, para que nós possamos te louvar, te glorificar e reconhecer a tua bondade para cada um de nós. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, é bom nós separarmos 3 ideias centrais sobre a presença. Muitas vezes nós confundimos a presença de Cristo com a presença dos anjos, ou com a presença do homem, com a presença do Senhor, do nosso Deus. Quando nós pensamos os anjos, que também estão presentes, há sempre uma pergunta: os anjos têm o mesmo poder que tem Deus, de estar presentes em todo lugar? Não. Os anjos também são espíritos, mas eles não têm esse poder. O homem também não tem esse poder. Quando nós pensamos na presença dos anjos, nós pensamos numa presença circunscrita, isto é, ele circunscreve um espaço.
Eles estão ali. E ali eles não podem sair. Eles podem mover para outro espaço, mas eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eles não podem estar na sala e na cozinha ao mesmo tempo, ou na sala e na copa. Ele circunscreve o espaço. Quando nós pensamos no homem, nós falamos também que o homem está no espaço definido. Nós estamos no espaço definido, no tempo e na hora. Nós não podemos também ocupar dois espaços e nem podemos definir dois espaços. Mas quando nós pensamos no ser de Deus, nós queremos dizer que Deus está presente em todo lugar, em todo o seu ser. Deus está aqui, Deus está no céu, Deus está comigo, Deus está com a minha esposa, que está longe, mas com todo o seu ser. A ideia é Deus reflete a sua presença em todo lugar. Ele está repleto em todo lugar. É isso que é importante nós entendermos. Quando nós falamos de onipresença de Deus, não há nenhum lugar que Deus não esteja presente. Nós estamos falando também da imensidade de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Estamos falando também da infinitude de Deus. É bom que nós entendamos isso. Nós não temos a ideia lógica de um Deus que simplesmente veio existir, mas é um Deus que existe antes do tempo. Ele que criou todas as coisas. O tempo só veio existir por um ato de Deus. A presença só veio existir por um ato de Deus. Então, quando nós olhamos esta ideia da onipresença, nós estamos dizendo que Deus preenche todo o espaço, todo o mundo, aqui e agora, e ao mesmo tempo do céu, lugar das suas dádivas. Aí o irmão poderia levantar, mas pastor, e o inferno? Quando nós pensamos no inferno, meus amados, nós temos que lembrar que inferno nada mais é do que a presença de Deus irado, é a presença da ira de Deus. Em outras palavras, nós queremos falar que o inferno nada mais é do que simplesmente a presença de Deus em juízo sobre aqueles que estão caídos. Se os irmãos olharem uma das parábolas de Jesus, os irmãos vão compreender isso. Quando Jesus contou a parábola do rico e Lázaro, Jesus deixou bem claro isso. E o rico lá em tormentos, não era por causa da sua riqueza, mas por seus atos e sua vida longe de Deus, e não ser escolhido por Deus, lá em tormentos dizendo, pai Abraão, manda alguém, para que eles não venham para este lugar, para que eles sejam atormentados. Quando nós encontramos, e eu gostaria que os irmãos olhassem bem de perto esse texto, lá no Novo Testamento, olhasse quando Jesus esteve em Gadara, com os gadarenos, e há uma preocupação daquele que ali estava em Gadara, que foi liberto por Jesus. E você vai encontrar que eles chegam a dizer para Jesus, por que viestes nos perder?
Por que nos atormentas fora de tempo? Porque o inimigo sabe que o juízo final já o espera. Então, não há lugar algum, espaço nenhum, que nós podemos dizer que Deus, na sua graça, não esteja presente. Ou em juízo condenatório, ou em bondade salvadora, a graça de Deus. Então você não pode colocar nenhuma palavra a mais. João Calvino, olhando para a onipresença, ele usou duas frases muito interessantes, quando ele queria, de fato, levar as pessoas a compreender. Ele disse: a onipresença de Deus nada mais é do que a presença de pavor e de maravilha. Pavor por causa da ira, de maravilha por causa da graça salvadora. Nós, de fato, devemos olhar nesse aspecto. Nós, de fato, devemos compreender isso. Para onde eu vou fugir da presença de Deus? Para onde eu irei? Se subo aos céus, lá está. Se tomo as asas da alvorada, também lá está. Qualquer lugar que eu vá, o Senhor está presente e o Senhor atua. Então nós não temos nenhum lugar que Deus não esteja. Algum irmão poderia levantar uma questão: mas pastor, nós estamos vivendo as guerras hoje. Nós estamos enfrentando a situação de guerras, de lutas. Nós estamos enfrentando a situação lá em Israel, do Hamas e do Irã. Estamos enfrentando a situação da guerra na Rússia, onde as pessoas estão, de fato, cada vez mais, a OTAN está aumentando o seu poderio econômico e financeiro e militar, colocando 5% de toda a sua arrecadação para poder exercício de guerra por causa da Ucrânia. E a Rússia está querendo entrar, ter uma passagem mais perto para os países da Europa. Nós estamos vendo tudo isso. Deus está presente nessas coisas. Deus está presente. Deus está presente. Não há nada que aconteça neste mundo que retire a presença de Deus. E isso é bom nós entendermos. Por isso nós podemos tentar colocar qualquer coisa que venha acontecer conosco, qualquer situação que venha acontecer nas nossas vidas, nós vamos entender que o Senhor veio para habitar, entrou neste mundo para habitar conosco. Deus, da sua graça, está presente. O atributo essencial do ser de Deus. Então, Deus está presente em todos os lugares, em todas as situações, ao mesmo tempo, com a mesma ênfase, com o mesmo poder, com a mesma misericórdia, para a glória e louvor do seu santo nome. Eu gostaria de trazer para os irmãos 5 pontos. Joel Bick, da sua teologia sistemática, ele coloca 6 pontos da onipresença de Deus, mas eu gostaria que nós pensássemos em 5 pontos, nesta noite, que possa nos dar, de uma forma prática, a visão da presença de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de dar para os irmãos, e eu gostaria de seguir a sequência de textos bíblicos, para nós compreendermos isso. A onipresença de Deus, isso é, Deus presente nas nossas vidas, dá sentido para entendermos a Trindade Santa. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1.
dá-nos condições de nós entendermos e nós compreendermos toda a ideia que nós temos da Trindade. E nós falamos rapidamente no início da mensagem sobre a Trindade, mas eu gostaria que os irmãos fossem para Efésios capítulo 1, que é chamado o texto clássico da Trindade, a partir do verso 3 do capítulo 1. Aqui você vai encontrar o Deus Pai. E você vai compreender toda essa coisa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tens abençoado com toda a sorte e bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção de Deus vem a nós através de Cristo. Por isso que as nossas orações, todas elas são dirigidas a Deus Pai, mas em nome do Deus Filho. Você não faz uma oração em nome do Espírito Santo. Você não ora a Trindade Santa. É bom que você compreenda que uma das coisas mais lindas que existe nas Escrituras é que a Escritura nos leva a compreender o ministério. Dentro desse mistério, olha bem, o ministério dentro desse mistério que é a Trindade Santa. Você vai compreender que quando nós oramos ao Deus Pai. E Ele que é responsável para derramar sobre nós todas as bênçãos, mas em nome do Deus Filho, Jesus Cristo. Nós não oramos em nome do Espírito Santo. Aí você poderia perguntar, mas pastor, se eu começasse a oração, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, erradamente. Toda oração é ao Deus Pai, pela instrumentalidade do Deus Filho, e depois você vai ver qual é o papel do Espírito Santo. Então, aqui, quando eu sei que Deus está presente, eu vou compreender a Trindade. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Se eu sou filho de Deus, como diz Romanos, e foi o Espírito Santo que testificou ao meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu fui adotado em Cristo Jesus, que eu sou parte da família dos céus, tudo isso é obra de Cristo, a obra que Cristo vai fazer por nós, por meio de Jesus Cristo. No qual, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tantas as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, dele também crido. Vou parar aqui, depois eu vou continuar. Então, até aqui a obra é de Cristo. Quem morreu por nós na cruz do Calvário foi a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E é bom que você entenda isso. A obra de Cristo, ele veio a este mundo, como afirma João capítulo 1, verso 14.
E o Verbo habitou entre nós. E ele se fez carne e habitou entre nós. De uma forma definitiva. A obra de Cristo foi um ato definitivo, onde, sendo ele Deus, ele abriu mão de ser igual a Deus e assumiu a figura humana para sofrer. É o que nós chamamos de kenose. É o ato de Jesus ter simplesmente dado condições para que ele de fato fosse o Redentor nosso. Então eu gostaria que os irmãos compreendessem, quando nós olhamos a presença de Deus em nós, nós só podemos compreender que eu, como eleito de Deus, eleito desde a eternidade, eleito para, e Cristo pagou o preço da minha salvação, ele pagou para que pudesse habitar em nós. Nós fomos comprados, não por moeda, mas pelo sangue do Cordeiro. Eu e você fomos adquiridos por Deus, e a nossa vida é viver em gratidão a Deus. Agora o texto continua dizendo: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. É o Espírito Santo que atua em nós. Ele atua em nós. Ele testifica que nós somos de Deus, porque Cristo pagou o nosso preço. Paulo, em Efésios, algumas horas ele confunde-nos, quando ele coloca que nós somos de Cristo e vivemos em Cristo, e outras vezes ele já deixa bem claro que o Espírito que habita em nós. Mas é bom compreendermos que, teologicamente, o que está em nós hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele está atuando em nós, trabalhando em nós. Esse é o ministério do Espírito Santo. E quando eu vou orar a Deus, como afirma Romanos, não é o Espírito Santo que vem me assistir com gemidos inexprimíveis, porque eu não sei orar como convém. Não é que ele traduz a minha oração, mas ele fala comigo qual é a vontade de Deus para a minha vida, para que eu possa orar de acordo com a vontade de Deus. Então, todo o trabalho da presença de Deus na minha vida é para testificar que Deus está comigo. Deus vive comigo. E Deus derrama bênçãos sobre a vida. Então, quando eu vou voltar à oração, quando eu oro a Deus, em nome de Jesus, é o Espírito do Senhor que está trabalhando no meu ser, para que eu possa orar como convém. Para que eu possa exprimir em palavras, ou no meu sentimento, ou nos meus desejos, a vontade de Deus para a minha vida. Então toda a Trindade faz parte. Então é a onipresença que nos leva a compreender isso. Segundo ponto que eu gostaria de colocar para os irmãos: a onipresença de Deus no nosso ser leva-nos a entendermos que devemos viver em temor diante de Deus. Abra em Isaías 66. Isaías 66. Os versos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.
Então, nós vivemos no temor de Deus quando sabemos que Deus habita em nós. Essa é a vida nossa. Quando você sabe que Deus habita na sua vida, você vive no temor. Isso determina todas as nossas ações. Determina toda a nossa maneira de viver. Pensa um pouco, meu querido, eu gostaria de colocar para vocês, quando tem uma pessoa na nossa casa, uma pessoa que a gente considera importante, e a gente vai almoçar com essa pessoa na nossa casa, qual é o comportamento do marido e da esposa? Não é diferenciado? Não é super educado? O marido procura dizer para a esposa sempre palavras bonitas, agradáveis, e a esposa chega ao ponto de dizer, se possível, eu pudesse ter sempre alguém aqui em casa na hora do café ou na hora do almoço, meu marido me trataria. E o marido a mesma coisa, como é bom, minha esposa fez até algo especial, porque tinha alguém diferente. Até arrumou algumas xícaras que ela vem guardando há tanto tempo, ela foi lá, buscou e colocou aqui. Se fosse só eu e ela, viria aqui as coisinhas meio quebradas, que eu não gosto muito. Tem uma pessoa importante, nós vamos arrumar tudo diferente. Agora, pensa vocês que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está com você a todo café da manhã, a todo almoço, todos os dias na sua casa, todos os dias no seu carro, todos os dias viajando com você. Você deveria tremer mais diante de Deus. Você deveria andar de fato com Cristo, como Paulo afirma. O meu andar é Jesus Cristo. Você iria sentir, eu não posso fazer isso, porque o meu Senhor está comigo. Eu estava conversando com algumas pessoas, e conversei com uma pessoa muito interessante, que ele contava a sua vida para mim. E ele tinha sido responsável por um setor de segurança de um lugar, e ele viveu muitas vezes tentado por muitas pessoas. E ele me afirmava o seguinte: pastor, quando eu me converti e tive experiência real com Cristo, e sabia que Cristo estava comigo, e quando eu chegava no meu serviço e orava antes de começar, para que eu tivesse momentos agradáveis, e um dia depois de eu ter orado, depois de ter feito tudo, chegou uma pessoa e disse: fulano, você sabe que eu preciso pegar isso aqui. Ele disse: você não pode pegar, você não tem requisição para pegar isso. Disse: bom, você não... Disse: a norma que eu recebi é que só poderia buscar esses produtos quem tivesse uma requisição especial, e você não tem essa requisição. Aí o cara bateu no ombro dele e disse: fulano, vem cá. Você já trabalha aqui há muitos anos. Eu me lembro que muitas vezes eu peguei com você esses mesmos produtos. E agora você está dizendo para mim que eu não posso levar. Nós vamos pensar um pouco. Eu sei que você está querendo trocar de carro. Eu vou dar um presentinho para você trocar este carro. Vai te ajudar bastante a trocar seu carro. E aí você simplesmente esquece. Quantos já esqueceram? E eu levo o que eu tenho de levar. Disse: eu não posso fazer isso.
Você já fez isso no passado comigo? Eu disse, já fiz. E choro muitas vezes em casa por ter feito isso no passado. Mas eu quero dizer para você, hoje eu sou crente. Hoje eu sou crente. E os olhos do meu Senhor estão presentes aqui. E eu não posso entregar isso. E nem posso receber o seu presente. Os olhos do meu Senhor. O grande problema da humanidade é que nós não reconhecemos que o Senhor está conosco. Quando nós reconhecemos, nós temos temor de Deus. Nós temos respeito diante de Deus. E nós passamos a pensar na vontade de Deus. Para onde eu vou fugir, Senhor? Tu estás aqui. Tu estás presente. Tu está vendo todas as coisas. Teu Espírito está comigo. Como eu vou mentir? Como eu vou fraudar? O Senhor está comigo. A fidelidade conjugal não é uma razão de simplesmente respeito para com a minha esposa, mas é muito mais do que isso. É um respeito para com o meu Deus. Eu estaria traindo o meu Deus. Eu estaria traindo o meu Deus. Só de pensar na infidelidade, eu já estava traindo o meu Deus, que eu estaria pecando contra a Deus. Essa é uma conscientização que o Espírito Santo de Deus dá a nós, pela presença de Deus nas nossas vidas. Você é parte, você foi salvo em Cristo Jesus, você foi comprado. E o Espírito Santo está trabalhando. Então é bom que você entenda isso. À medida que nós sabemos a presença de Deus, veio esse temor de Deus. Mas há uma terceira questão que eu gostaria de colocar para os irmãos. Quando nós entendemos e sabemos da onipresença de Deus em nossas vidas, nós passamos a confiar mais em Deus. A nossa confiança se torna total em Deus. Porque muitas vezes nós confiamos nos homens. E eu gostaria que os irmãos pudessem dar uma rápida olhada em Gênesis capítulo 39. Nós não vamos colocar todos os textos, porque nem o tempo vai permitir a nós. Mas em Gênesis 39, nós podemos entender isso. Quando José é entrado numa situação difícil, Gênesis 39, o verso 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. O Senhor, porém, era com José. Então José foi um homem diferenciado porque ele foi fiel a Deus diante de Potifar. Agora José vai para o cárcere. E Deus vai junto com José para o cárcere. Deus não o abandonou. O mesmo acontece com Paulo quando está nas cadeias de Roma. Por isso que na cadeia Paulo escreveu as cartas mais belas que nós temos. Leia a carta aos Filipenses, leia a carta aos Colossenses,
Leia as cartas pastorais, que todas elas foram escritas da cadeia, da prisão. Paulo estava acorrentado, mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava junto dele. As pessoas não estão separadas diante de uma crise. Ah, Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Ah, agora que eu estou num mar de tempestade, estou passando por enfermidade, perdi o emprego, Deus me deixou. Deus não deixou ninguém. Deus está com o seu povo. Deus se faz presente de dia e de noite. Salmo 121. Quando você olha para o Salmo 121, você vai compreender como Deus, a sua graça, está presente. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa confiança. Ah, estou no cárcere, Senhor. Estou sendo humilhado. Estou sendo destruído. Mas o Senhor está comigo. Aí pôde Paulo pregar para as pessoas que lá estavam e até gerar filhos na cadeia. Então vamos lembrar sempre desses posicionamentos. Deus, na sua graça, está presente em todos os lugares. Não há nada, não há nenhum lugar, não há nenhuma situação das nossas vidas. Por isso que a Bíblia fala, se eu cair, eu não ficarei prostrado, porque o Senhor me toma pela mão. Antes que Davi pedisse perdão, o Senhor já havia perdoado. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós. É por isso que nós sentimos o peso do pecado. É como se o pecado estivesse esmagando o nosso ser, como afirma o Salmo 32. Como afirma o Salmo 51. Nós perdemos a alegria da salvação. Restitui-me, Senhor, a alegria da salvação. Mas não quer dizer que Deus sai de nós. O Espírito não sai de nós. O eleito de Deus é eleito para sempre. Porque é Deus que fez a promessa. E é Deus que há de cumpri-la até o dia final. Filipenses capítulo 1, verso 5. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ah, mas nossa igreja está passando por uma dificuldade. Deus está presente na igreja. Quando você olha para o livro de Apocalipse, você vê o Senhor andando no meio dos candelabros. E ao mesmo tempo, nas suas mãos estão os anjos da igreja. Ali há um simbolismo mostrando os servos de Deus, os pastores da igreja. Então, nenhum de nós podemos afirmar que Deus nos deixa, Deus está dormindo, Deus está longe de nós. Não existe isso, meus queridos. Deus está presente. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Não há nenhum lugar que nós possamos dizer, ah, o Senhor não entrou comigo. Até tristemente ele entrou. Aí começa a pesar o nosso pecado, nós começamos a sentir o peso da mão de Deus sobre nós. E nós temos de arrepender. Então eu gostaria que os irmãos pudessem compreender isso e pudessem de fato louvar a Deus cada vez mais. Nossa confiança aumenta. Eu gostaria que os irmãos olhassem Romanos capítulo 8. Como é bom sabermos da presença de Deus e compreendermos essa grande bênção
de termos Deus presente conosco. E olha bem, Romanos capítulo 8 é um dos textos mais lindos das Escrituras Sagradas, que vai mostrar a nós. E eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção. Vai mostrando aqui que nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos salvos em Cristo Jesus. E o texto vai descrevendo para nós se nós podemos ter algum lugar onde eu possa ir e que Deus não esteja comigo. Eu possa fugir da presença de Deus. Vou fazer o Eduardo, na próxima Bíblia, Eduardo, faz de uma maneira que o papel corre mais nas nossas mãos, viu? Tem hora que é difícil. Que diremos, pois, à vista, verso 31, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o próprio filho, antes por todos nós o entregou. Olha bem a linguagem de Efésios, Deus é que mandou Jesus. Aquele que não poupou o seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os escolherá? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separarmos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está presente. Eu quero colocar mais uma coisa para os irmãos. Quando nós cremos na onipresença de Deus, nós vamos ter uma vida santa diante de Deus. Eu quero terminar aqui. O desejo de santidade é porque nós reconhecemos a presença de Deus. Quanto mais eu sei que Deus está na minha vida, e quanto mais eu sei que Deus participa da minha vida, mais santo eu quero ser. Mais separado para o serviço dele eu quero ser. Mais consagrado ao serviço dele eu quero ser. Então nós vamos colocar isso como um ponto central para as nossas vidas. Eu quero ler somente um Provérbios 15, 3. Nós poderíamos olhar outros textos nas cartas, Colossenses principalmente, buscar as coisas do alto, viver das coisas do alto, mas me chama a atenção Provérbios capítulo 15, o verso 3, quando nós podemos observar que se Deus está conosco, se Deus participa integralmente nas nossas vidas, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então eu preciso compreender isso. Quando você vai para a escola, Deus está com você. Quando você está no trabalho, Deus está com você. Quando você levanta, Deus está com você. No decorrer da noite, Deus está com você. Se você perde o emprego, Deus está com você.
Se você ganha uma promoção no seu emprego, Deus está com você. Se você passa por alguma crise de enfermidade, Deus está com você. Ele vai junto com você para o hospital. Não há nada que nos separa do nosso Deus. Porque Ele nos comprou para Ele. Eu sou dele. Então nós precisamos entender essa onipresença. Não é simplesmente pensar que nós temos um Deus tão longe de nós. Ele está plenamente conosco, plenamente com a nossa família, está plenamente com a esposa, com os filhos. Agora, Deus habita somente com os servos dele. Deus habita com os servos dele. Deus pode usar os homens ímpios, mas Deus não habita com os ímpios. A comunhão de Deus, como deixa Paulo bem claro para nós, é com aqueles que servem a Ele. Deus só habita conosco, que somos servos dele, eleitos dele. Então é bom a gente guardar isso. Em qualquer lugar, em qualquer palavra que eu pronuncio, Deus está presente. A onipresença de Deus é alguma coisa que eu tenho de reconhecer. Deus ocupa e Deus se faz presente em todos os lugares, em todas as situações, em toda a minha vida. Às vezes você vai pensar algum pouco e começar a falar, como seria bom que... Não, meus amados, eu não vou ter como fugir da presença de Deus. Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Você é chamado para a santidade. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Você não é chamado para viver uma vida longe do padrão de Deus. Por isso que a perseverança não dá a nós o direito de viver nossa vida como nós queiramos. Dá a nós o direito de viver uma vida em santidade diante de nosso Deus. Então, por favor, se alguma pessoa falar para você, meu irmão, você é salvo, e como salvo você pode levar qualquer jeito a sua vida, que você vai ser salvo. Não é assim a vida cristã. Você é salvo para viver em santidade diante de Deus. Deus os comprou para isso. E Ele põe seus olhos sobre nós. E Ele está em nós. E nós não podemos pecar diante dEle. Qualquer ação minha é um pecado. Então, a onipresença significa essa presença real do Senhor diariamente na minha vida, para a glória dEle, o louvor dEle, de acordo com a vontade dEle. Que Deus os abençoe. Eu espero ter esclarecido para vocês um pouco sobre a onipresença. O que você vai levar para casa de prática? Eu acho que todos nós devemos sempre ter alguma coisa prática para levar para casa. Primeira coisa é a onipresença de Deus, é que esclarece para nós a Trindade. O Deus Pai nos abençoa, o Deus Filho nos redime e o Deus Espírito aplica em nós a redenção para nós sermos herdeiros de Deus para sempre. É a onipresença de Deus que nos leva, de fato, a temer a Deus, a andar com Deus. Eu vou andar junto com o meu Deus, andar com Cristo, viver com Cristo, temer o meu Deus. Ele está presente. Então, nenhuma questão que eu faça, eu faço longe dos olhos do Senhor. Lá na cadeia, poderia José confiar mais? Poderia,
Porque Deus estava com ele. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele ali na cadeia. Como Paulo sabia que Deus tinha um plano para ele na cadeia. Como nós precisamos saber que um Deus tem um plano para nós em qualquer situação que nós vivamos. Há um jovem que, alguns anos atrás, ele era pessoas que entregavam coisas de um banco para outro banco. O trabalho dele era um trabalho de andar de moto, levando as coisas e entregando as coisas. E a certo momento sumiu algumas coisas daquele banco. E antes que pudesse ter uma investigação total, aquele moço foi lá preso. E foi lá levado para a cadeia, para a delegacia, e foi lá colocado junto com outros presos, que também estavam lá. E eles estranharam que aquele moço só disse uma coisa: eu não fiz, porque eu sou crente, eu tenho Jesus comigo. E tudo vai ser esclarecido. Tudo vai ser esclarecido. Ele chegou, sentou no lugar, onde ele pôde encontrar um lugar ali para sentar, naquela cadeia, aqui de São Paulo. Lá estavam vários presos, adolescentes, jovens como ele. E ele sentou no lugar e havia o outro jovem adolescente. Ele começou a ler o Novo Testamento, que ele carregava no bolso. E foi lendo o Novo Testamento. E o outro moço olhou para ele e disse: você não está revoltado, você não está nervoso, você não está desesperado por estar aqui na cadeia? Ele disse: não, o meu Senhor está comigo. E eu vou sair. Eu sou inocente. Daqui a pouco vai esclarecer tudo e eu vou sair. No outro dia, de fato, ele saiu. E quando ele foi sair da cadeia, ele fez uma coisa que, às vezes, naquele momento, ele nem pensava a amplitude do ato dele. Ele entregou o Novo Testamento para aquele colega dele, aquele que estava preso, que tinha várias passagens na polícia por roubo, por ataque à mão armada, por crimes, e ele foi embora. Aquele que ali ficou, resolveu estudar o Novo Testamento e devorou o Novo Testamento. Anos mais tarde, quando saiu da cadeia, procurou uma igreja evangélica, uma igreja presbiteriana. Fui aluno nosso no IBEL, por isso que eu sei a história. Fez o seminário aqui em São Paulo e é missionário da nossa igreja. Aquele moço que ficou preso com ele, nós não sabemos o nome dele. E nem ele sabia o nome daquele moço. Mas o Espírito de Deus que o levou à cadeia, para que ele pudesse entregar o Novo Testamento, que transformou a vida do outro. Você não sabe o que Deus tem para você. Mas a única coisa que você precisa saber: o Senhor está presente. E se Ele está presente, eu vou viver uma vida em santidade. Para que eu ficar murmurando? É bom que olhemos esse texto, que nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar. Tudo Deus fez para nós. Nós somos chamados para viver neste mundo em fidelidade a Deus, que está presente nas nossas vidas. A onipresença do Senhor na sua vida. Leva isso para casa. Quando levantar, olhe a Deus agradecendo à noite. Quando sentar para tomar um café da manhã, não reclame das suas xícaras, não reclame da sua esposa. Lembra que o Senhor está com você. Dê um sorriso muito bonito para ela. Você: ô meu bem, como você prepara um bom café como este? E ela vai dar um sorriso para você e vai te abraçar. E aí o amor de vocês vai crescer.
e vai crescer muito mais o trato com os filhos. Viver a autenticidade da vida cristã na presença de Deus. Vamos orar. Ô Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos nesta igreja. Te agradeço a oportunidade que o Senhor concedeu a nós para estudarmos esse tema. Que nós possamos, como igreja do Senhor, reconhecermos a Tua presença em todos os momentos. Nós somos eleitos do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Nós somos vasos preciosos do Senhor. Cuida de nós. Que Teu Espírito aplique em nós as palavras e a mensagem, para que nós possamos cada dia mais vivermos em Espírito, guiados pelo Espírito do Senhor, sustentado pelo Espírito, até o dia em que Cristo há de voltar para nos resgatar, para estarmos eternamente com Ele. Nós te agradecemos por tudo, suplicamos todas essas bênçãos para a igreja, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém.